6 movimentos migratórios. Os movimentos migratórios são os fenômenos que explicam a transição de grupos de pessoas de um lugar para outro. Essa dinâmica favorece a ampliação de diferentes culturas, enriquecendo o aprendizado de ambas as partes, ao povo que está chegando e aos que estão recebendo os novos moradores. A maioria dos imigrantes saem de seus países porque existem muitos problemas, como a falta de comida, serviços de saúde, trabalhos, guerras civis e perseguições religiosas. Os imigrantes, quando chegam ao Brasil, costumam ficar na região sudeste do país. É muito difícil quantificar quantos refugiados existem no Brasil, pois eles não possuem cadastro na Polícia Federal, mas supõe que 292.288 estrangeiros se mudaram para a capital paulista entre 2001 e 2017. O Brasil é um dos países mais acolhedores, já recebeu cerca de 1,1 milhão de imigrantes e 7 mil refugiados. Os chineses se mudaram em meados do século XIX em busca de melhores condições de vida. Naquela época havia uma grande disponibilidade de trabalho e a mão de obra chinesa era considerada barata. Por isso, muitos chineses acabaram buscando a Austrália como uma alternativa de construir uma nova vida na Oceania. Eles se instalaram em Sydney, em um bairro chamado Chinatown. Hoje em dia, eles se encontram na região de Capital Theatre e Campbell Street. No geral, os imigrantes chineses representam o segundo maior número de residentes estrangeiros na Austrália, ficando atrás apenas dos ingleses. E esse número de imigrantes chineses está em forte crescimento na Austrália desde 2002. Além disso, é da China que vem o maior número de estudantes estrangeiros. Segundo o Departamento de Educação da Austrália, em 2019, os chineses representaram cerca de 28% do número de estudantes estrangeiros no país, sendo líderes absolutos nesse sentido. Entre 1848 e 1853, mais de 3 mil trabalhadores chegaram ao país com contrato de trabalho firmado, e muitos outros vieram para procurar emprego. Naquela época, os imigrantes trabalhavam principalmente na agricultura, mas não pense que por ter contrato de trabalho, estes chineses viviam bem, muito pelo contrário. Os primeiros imigrantes enfrentaram muita resistência da população australiana e sofreram diversas discriminações em um primeiro momento. O próprio governo australiano promoveu uma grande política de imigração para frear a imigração chinesa no século XX, quando foi colocada em prática a White Australia Policy, que proibia qualquer pessoa de origem étnica não europeia de migrar para a Austrália. Isso durou até 1953, quando essa política foi completamente desmontada pelo governo. Faz um bom tempo que a fronteira entre os Estados Unidos e o México tem sido uma rota migratória muito usada. Um dos vários motivos para esse fluxo migratório tem sido a economia. As pessoas, neste caso de países latinos e do México, têm saído de seus países atrás de empregos, saúde e melhores perspectivas de vida. Em 2019, o México anunciou a redução de 36,2% do fluxo migratório que cruza seu país para chegar aos Estados Unidos, após fazer o acordo com o país. Este acordo foi feito entre os Estados Unidos e o México para reduzir o fluxo de imigrantes ilegais, suspendendo a implementação de tarifas progressivas de 5% a 25% a todos os produtos mexicanos. Por conta do aumento do controle, automaticamente o país chegou a 21.912 deportações a mais do que os últimos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Imigração. Sobre o muro entre México e os Estados Unidos, ele é de aproximadamente 1.130 quilômetros. Desde sua construção, muitos imigrantes legais foram barrados tentando atravessar a fronteira. Existem dados que dizem que mais de 5,6 mil pessoas morreram tentando atravessar a fronteira, também relacionado com as áreas desertas. A guerra civil é um problema muito grande e triste para os sírios e os afegãos. Na Síria, existem dois grandes motivos para o sentimento de desespero da população: a situação política do país com o poder centralizado nas mãos de Bashar al-Assad e a proibição, e as ações de grupos como o do Estado Islâmico.
Os problemas começaram em 2011 e logo as pessoas foram para as ruas manifestar. Elas queriam liberdade de expressão, melhores condições de vida, melhoras na educação e na saúde do país e principalmente acabar com a pobreza. Isso não durou muito tempo. Logo depois, Bashar proibiu todos os tipos de protestos, usando muitas vezes a agressão. No caso do Afeganistão, o país vive em violência há mais de 30 anos e são milhares de refugiados espalhados pelo próprio país e fora dele. Atualmente, a situação do país está desumana, pois o Talibã voltou a comandar o país. Já imaginando a quantidade de refugiados que chegariam no país, Emmanuel Macron anunciou um plano europeu para lidar com os fluxos de imigrantes do Afeganistão. Macron deixou claro que a Europa sozinha não irá aguentar. Milhares tentam escapar do país todos os dias. Nesta segunda-feira, vários afegãos se seguraram à lateral de um avião militar dos Estados Unidos em uma tentativa desesperadora de embarcar. Os principais países que recebem refugiados na Europa são a Grécia e a Itália, ambos recebendo essas pessoas pelo mar Egeu e Mediterrâneo. Não é um caminho seguro. Foi notificado que mais de 3.771 pessoas morreram ou desapareceram tentando fazer essa travessia no ano de 2015. Além dos principais países, temos a Alemanha e a Áustria, que também recebem muitos refugiados. A chegada dos refugiados é preocupante para a Europa, o que fez com que os líderes da União Europeia fechassem um acordo com a Turquia para as melhores das condições do país e mais abrigos e possibilidades de trabalho para os sírios e afegãos. Vale lembrar que a Turquia é o país que mais recebe refugiados em todo o mundo. De acordo com a ONU, são mais de 3,7 milhões de refugiados. É visível que os refugiados ficam em situações muito difíceis para se estabelecerem em outros locais. Muitos deles tiveram que entrar na clandestinidade por não conseguirem empregos com facilidade e passarem por necessidade. Em alguns países foram feitos acampamentos para os refugiados, com mais de 270 mil pessoas em cada um. Bolivianos em direção a São Paulo. A busca por oportunidades de emprego e a fuga da pobreza empurram os bolivianos para fora de seu país. Atualmente, os bolivianos são a maioria dos imigrantes em São Paulo, pela primeira vez, ultrapassando os portugueses, chineses e japoneses. Segundo dados da Polícia Federal e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em 2019, mais de 75 mil bolivianos viviam em São Paulo, contra 52 mil japoneses. As regiões de atividade têxtil, como Brás, Bom Retiro e Pari, são os bairros onde eles mais se concentram. Os bolivianos podem entrar de maneira legal ou ilegal no país. A preocupação das autoridades brasileiras se concentra nos escravizados. Os bolivianos escravizados, segundo autoridades brasileiras, trabalham em fábricas de confecção em São Paulo. Eles são cooptados por uma espécie de rede de bolivianos que já vivem no Brasil há mais tempo e promete uma série de benefícios: altos salários, amparo previdenciário e assistência à saúde, mas não o cumpre. Eles chegam a trabalhar até 17 horas por dia, recebem por produção um valor abaixo do mínimo. A intensidade do trabalho, a má alimentação, a promiscuidade, a falta de interação social e outros fatores degradantes estão presentes nas confecções de costura onde os imigrantes bolivianos realizam suas atividades. Isto constitui um fator ideal para o surgimento de doenças como tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, bem como a gravidez precoce, entre outros agravos à saúde. Moram em más condições e têm dificuldades de comunicação. Apesar disso, evitam denunciar por medo das ameaças dos compatriotas. Os trabalhadores, em geral, são informais. Haitianos em direção do Brasil, fugindo da miséria e da devastação causada pelo terremoto na década de 2000. A imigração haitiana no Brasil começou em 2010, após um terremoto atingir o país, fazendo milhares de haitianos buscarem refúgio. O terremoto que atingiu o Haiti devastou o país. Mais de 300 mil pessoas morreram. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes sofreram as consequências desse desastre. Todo esse cenário causado por desastres naturais, pelas crises políticas e econômicas, levaram milhares de haitianos a migrarem. O Brasil foi um dos principais destinos a partir de 2010. A busca por trabalho foi uma das principais motivações. O Brasil preparava-se para sediar a Copa do Mundo em 2014. Consequentemente, a construção civil estava em ampla ascensão.
Eles olhavam o Brasil com esperança, acreditando que aqui poderiam encontrar boas oportunidades de trabalho e melhoria de vida. Outro fator relevante para a escolha do Brasil foi que a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, criada em 2004, foi liderada pelo Brasil. Os migrantes chegaram ao Brasil passando por países como Equador, Peru e Bolívia, adentrando o território nacional principalmente pela região norte, especialmente pelo estado do Acre. A cidade mais afetada pela chegada dos migrantes foi Brasileia. Inicialmente, os haitianos solicitaram refúgio, mas por não atenderem às solicitações do Comitê Nacional para Refugiados, muitos pedidos foram recusados. Foi concedido aos imigrantes, por meio da Comissão Nacional de Imigração, a concessão de moradia por questões humanitárias. Apesar de terem entrado pelo Acre, a maior parte dos imigrantes dispersou-se por todo o território brasileiro, vindo para a região sul e sudeste, buscando melhores oportunidades de trabalho e boas condições de vida. Mesmo o Brasil abrindo as portas para a entrada dos migrantes, acaba por fechá-las quando nega a condição de trabalho legalmente. Esse cenário resulta no aumento da exploração da mão de obra, na marginalização e na intensificação dos trabalhos informais. A principal consequência do fluxo migratório pode ser vista no Acre. As cidades não tinham estrutura para lidar com o número de imigrantes que chegavam, gerando falta de alimentos e aumento de doenças e violência. Esse foi um resumo sobre 6 movimentos migratórios. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada pela atenção.